tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de abril de 2013, sábado. O verbete é de número 2640. Ele tem 8 páginas, 54 elogias e 13 máximos. O tema é Síndrome do Justiceiro. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a nossa professora Rosemary, que está ali, muito bem assessorada hoje. Definição. A síndrome do justiceiro é o conjunto de sinais e sintomas expressos em pensamentos, sentimentos, energias e comportamentos desequilibrados da consciência frente a situações interpretadas como injustas, intra- e extrafisicamente, decorrente de percepções distorcidas da realidade. A autopenseridade irracional, a carência dos ortopensênicos, os bagulhos pensênicos, as percepções distorcidas sobre a justiça, o holopensênico patológico de vingança, a justiça feita pelas próprias mãos, a vingança, o princípio do olho por olho, dente por dente, a reivindicação, o acerto de contas, o sentimento de injustiça, a revolta sem causa, o loque externo, a guerra santa, o fanatismo beligerante, a fogueira inquisitorial, os julgamentos a prioristas, o rigor excessivo nos julgamentos, a condenação de inocentes, as punições desumanas, o apedrejamento, a pena de morte, a solitária, o autoflagelo, a autoculpa embotadora da própria cognição. Os campos interdimensionais ruidosos da vingança e da reivindicação, as interprisões grupocármicas, a baratrosfera, o embotamento energético das consciências, a melim, a melex, o incomplexo, as comunex belicoses, o apedeutismo multidimensional, os tribunais extrafísicos, as sessões de julgamento extrafísico, a paracoletividade, os psicodramas, os regates extrafísicos, a TENEPS, a central extrafísica da verdade. Na argumentologia tem o tópico da tipologia, com 2 tipos de portadores da síndrome do justiceiro. Também tem o tópico da etologia, com 50 traços fardos, são os trafares intraconscienciais possíveis e desencadeadores da síndrome do justiceiro. E também tem o tópico aí da profissão, com 10 profissões passíveis de serem adotadas por pessoas com síndrome de justiceiro, seguidas das respectivas possíveis motivações. Isso aqui é muito interessante ver. Ó. Só isso aqui já vale o verbete, essas 10 enumerações aí. Agora, também tem o tópico da terapeuticologia, com 10 aspectos conscienciais em ordem alfabética úteis para a remissão da síndrome do justiceiro. Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Código pessoal de cosmoética, distorção cognitiva, ignorância ignorada, reação exagerada e reversão existencial. Agora, frase enfática. A síndrome do justiceiro coloca séria barreira no caminho do serenismo, aborta proex, gera interpretações grupocármicas e geralmente conduz o portador ao estado de melim e melex. Você apresenta a síndrome do justiceiro? Convive com alguém nessa condição? Quais reações pensênicas você manifesta diante de situações cotidianas percebidas como injustas? A filmografia específica, eu chamo a atenção que tem 4 fontes. E a bibliografia específica tem 10 fontes. Vale a pena ver. Agora, na mega-análise, nós temos aí com João Paulo, são 20 itens. Julgamento, vingança, intolerância, punição, indignação. Precipitação, condenação, reivindicação, heroísmo e radicalismo. Emocionalismo, reatividade, belicosidade, agressividade, impulsividade. Inflexibilidade, conflituosidade, antidiplomacia, paradireitologia e altassediologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é estritologia, o argumento é hiperagudizaciológico, ele tem 2 páginas e meia, tem 35 itens mais chamativos, sendo que ele tem 3 enumerações que vale a pena ver.
Uma delas é no prenúncio, a outra no argumentário. Agora, questionamento. Professor, a notícia publicada hoje no site da Folha de São Paulo mostra o exemplo da África para os religiosos fanáticos no Brasil. Quem pensa que a África está atrasada precisa ler essa notícia. Um exemplo a ser seguido pelo governo brasileiro. Isso é a Juliana que mandou. E aqui é o seguinte, quem escreveu aqui o caso aí da Folha é a Patrícia Campos Melo, de São Paulo. Angola proíbe operações de igrejas evangélicas do Brasil. O governo de Angola baniu a maioria das igrejas evangélicas brasileiras do país. Segundo o governo, elas praticam propaganda enganosa e se aproveitam das fragilidades do povo angolano, além de não terem reconhecimento do Estado. Está vendo? O Brasil precisa de fazer isso em vários lugares aqui. Está vendo? A África está na frente da gente. O que mais existe aqui em Angola são igrejas de origem brasileira. E isso é um problema. Elas brincam com as fragilidades do povo angolano e fazem propaganda enganosa, diz a Folha Rui Falcão, secretário do Birô Político do Movimento Popular de Libertação de Angola e porta-voz do partido que está no poder desde a independência de Angola em 1975. Cerca de 15% da população angolana é evangélica, fatia que tem crescido, segundo o governo. Em 31 de dezembro do ano passado, morreram 16 pessoas por asfixia e esmagamento durante um culto da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda. O culto reuniu 150 mil pessoas, muito acima da lotação permitida no estado da Cidadela. O mote do culto era o dia do fim. E a igreja conclamava os fiéis a dar um fim a todos os problemas que estão na sua vida. Doença, miséria, desemprego, feitiçaria, inveja, problemas na família, separação e dívida. Terrível, né, esse povo, né? Eles são doidos por dinheiro. O governo abriu uma investigação. Em fevereiro, a Universal e outras igrejas evangélicas do país, a Mundial do Poder de Deus, Mundial Renovada, Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém, foram fechadas. No dia 31 de março desse ano, o governo levantou a interdição da Universal, única reconhecida pelo Estado. Mas a igreja só pode funcionar com fiscalização dos Ministérios do Interior, da Cultura, dos Direitos Humanos e a Procuradoria-Geral da Justiça. As outras igrejas brasileiras continuam proibidas por falta de reconhecimento oficial do Estado angolano. Antes, elas funcionavam com autorização provisória. As igrejas aguardam reconhecimento para voltar a funcionar, mas muitas podem não recebê-lo. Essas igrejas não obterão reconhecimento do Estado, principalmente as que são dissidências, e vão continuar impedidas de funcionar no país, diz Falcão. Elas são apenas um negócio. O que é que eu estou falando? Só falta agora eles saberem lá que eles estão esperando a vinda de Jesus Cristo para ensinar para ele a ganhar dinheiro. Segundo Falcão, a força das igrejas evangélicas brasileiras em Angola desperta preocupação. Elas ficam a enganar as pessoas, é um negócio, isso não está mais do que óbvio, fica a vender milagres. Em relação ao Universal, a principal preocupação é a segurança, diz Falcão. Por aí, então, vocês verem como é que está o processo de evangélico. E o Brasil não está nem aí, o povo não está entendendo o que está se passando. Outra aqui, tem um amigo no trabalho que se encontra com problemas emocionais devido ter descoberto que a sua esposa estava lhe traindo. Eles possuem uma filha de 6 anos. Numa conversa me disse que estava revoltado, com muita raiva, ao ponto de querer agredir tanto a sua esposa e o homem. Qual postura deve ter, pois é uma situação muito delicada? Não, a primeira coisa, acalma o nosso amigo, dá um jeito. E fala com ele para ele ver se enfrenta a mulher com calma e fala que eles têm uma filha. Ele deve colocar a filha por cima da situação. A filha que tem que estar por cima. E esquecer a personalidade dele, porque ele tem uma filha de 6 anos, ele precisa de olhar isso. Se ele separar agora, como é que fica a criança? Isso aí é responsabilidade dele. Outro aqui. No verbete do DAC, página 24, em conclusão, poderia expandir o item mental somatologia? Realmente, muita gente confunde se dedicar ao mental soma de forma sadia e ficar insensível a tudo nesse mundo. Olha, o problema todo nosso aqui, que a gente tem que chegar, é o seguinte. Na conclusão, eu digo o seguinte. Na transição evolutiva do predomínio do autodiscernimento do mental soma sobre os comocionalismos do psicossoma, a estética e a beleza não são desprezadas, e sim valorizadas com os acréscimos da racionalidade e da lógica.
no âmbito da autodiscernimentologia e da conformaticologia. Então eu falo, forma bono fragile est. A beleza é um bem frágil. Isso é do Públio, Ovidius Naso. Agora, a beleza somática tem a profundidade da pele. Então é bom a gente pensar nessa história e ver o que a gente pode fazer, lembrando que o autodiscernimento é que manda. Boa vontade e boa intenção é secundário, não é o mais importante. O processo é o autodiscernimento. Para isso, então, o mental soma tem que dominar o psicossoma, mas não pode também criar problema em outras áreas. Agora, a nossa verbetógrafa, professora Rosemary, poderia falar mais do provérbio a justiça divina tarda, mas não falha, que colocou na Proverbiologia, página 16? O justiceiro é um indivíduo que busca essa justiça de qualquer jeito. E quando ele não dá conta de conseguir essa justiça, ele próprio, ele delega isso para alguém. E quem é religioso busca, então, que o cajado divino desça aí sobre a cabeça dos seus inimigos, né? E aí me parece muito forte essa expressão, por isso a coloquei. Na Pensenologia, mesma página, final da terceira linha. Como melhorar as percepções distorcidas sobre a justiça que tanta gente ainda tem? Eu propus no 4º Fórum de Paradireitologia um princípio que eu chamei de princípio do não julgamento imediatista, que, na verdade, nada mais é do que uma técnica para o indivíduo evitar julgamentos a prioristas e, daí, não ser vítima dessas distorções, dessas percepções distorcidas da realidade. A ideia é que, diante do impulso de julgar, que ocorre naturalmente, né, para quem é justiceiro, o indivíduo pare e faça um esforço de racionalidade, ou até mesmo suspenda o juízo de valor quando ele verifica que não tem elementos suficientes para julgar aquela situação, aquele fato. Porque, na grande maioria dos casos, nós realmente só conseguimos fazer um pequeno recorte da realidade. Nós, na maioria das vezes, somos míopes sobre o que acontece. Então, a conduta melhor, a mais inteligente e até mais cosmoética, me parece não julgar quando você percebe isso. Na Fatologia, página 17, final da primeira linha. De onde vem essa necessidade de salvar a pátria existente em muitos justiceiros? A pessoa está tateando a vontade de assistir, só que ela ainda é novata. E aí ela assiste enfiando os pés pelas mãos, né? Daí, ao invés de começar fazendo o que ela dá conta, o que ela tem de estofo, ela busca querer salvar o mundo de uma vez só. Então, ela se lambuza no pote de mel, né? Na Parafatologia, página 17, quarta linha. De que modo funcionam os tribunais extrafísicos e as sessões de julgamento extrafísico? Eu, para intuir nas minhas pesquisas que os tribunais físicos e as sessões de julgamento, elas são replicadas no extrafísico, porque quem já foi numa sessão de julgamento percebe um padrão de energia baratrosférica em alguns tribunais, dependendo do juiz, dependendo dos advogados e das próprias partes que estão nesse grande teatro multidimensional, você tem um padrão baratrosférico, e me parece que isso é replicado no extrafísico, e isso é fomentado pela nossa pensenidade de injustiça ou de sentimento de vingança, né? Então, me parece que isso é retroalimentado, inclusive, pelos ambientes dos nossos fóruns e dos nossos tribunais. Arlindo, eu acho que isso aí é um assunto seu. É bom você entrar. Rosemary, na Parafatologia, assunto meu. Na primeira e segunda linhas, os campos interdimensionais ruidosos da vingança e da reivindicação. Então, é inevitável, na medida que você patopenseniza, que você passa a reivindicar uma atitude do outro, a sentir raiva, a querer vingança,
obviamente você vai criar um campo caótico, nada próximo de homeostático. E isso é um estado, por isso que eu coloquei a especialidade para patologia. Eu entendo que é uma doença da pensinidade, essa condição de você ficar pensinizando, buscando uma justiça idealizada e, às vezes, até muito distante do que seria, de fato, justo, né? E, obviamente, a pessoa fica num estado de autoassédio que vai gerar, inevitavelmente, campos ruidosos de comunicação com outras consciências e fomentar um baita de um heteroassédio. E na página 18, mitologia, o mito da onipotência universal. Que a pessoa pode resolver os problemas da humanidade, de que ela dá conta de tudo, né? É uma conduta muito pouco inteligente de quem não entende que os processos evolutivos são, em síntese, interassistenciais e que ninguém evolui sozinho e que você não dá conta de melhorar sem a ajuda do outro e o outro precisa da sua ajuda para melhorar. E enquanto você continua nesse processo de briga, de reivindicação, na verdade você só atrasa ou até dá passos para trás no seu processo evolutivo. O que você acha? Minha prima é fora de série, né? O que você acha aí, você que é da jurisprudência? Ela está de parabéns. Ela dá um banho de lógica. Ela já agora é eu falo que ela é minha doutoríssima. prima pelo seguinte: Guedes é primo da minha mulher, então ela diretamente também é minha prima. Responde muito bem. Faz questão da condição de primo. Isso, muito importante. Me sinto bem. Rose, eu queria que você falasse de 2 itens bem lights aqui da sua fatologia. A Guerra Santa e a fogueira inquisitorial. E depois eu tenho uma sugestão, se for possível. Certo. Então, esses são temas não muito agradáveis, mas na pesquisa eu não tive como fugir deles. Porque, na medida que você vai estudar personalidades que são justiceiras, você vai cair nesses eventos históricos das guerras santas que se perpetuam até hoje e também das fogueiras inquisitoriais, né? E os campos que isso gera são, na minha vontade, como pesquisadora, poxa, tem um público enorme para ser assistido, pessoas que se mantêm se retroalimentando, né, nessa... Porque o sentimento de vingança, ele é um bolor que ele só vai crescendo, aquilo vai virando um câncer e só vai aumentando e vai se proliferando. Então, isso aqui, hoje, no planeta, se pudesse ser curado, mudaria o planeta de patamar evolutivo, com certeza. A sugestão é que lá no Laboratoriologia, o último item, você colocou o Laboratório Conscienciológico do Paradireito. A minha sugestão é que coloque Paradireitologia, porque já tem o projeto, já está em andamento, já vai começar a construir. Minhas desculpas, eu não sabia, né? Você me dá uma atenuante aqui. Que eu não... Tá certo, você está perdoada até o ano 3001. Obrigada pelo... Rose, Tânia Guimarães aqui em cima. Na página 18, na sindromologia, você podia desenvolver a segunda síndrome, por favor? Perdão, você pode repetir? Página 18, sindromologia, a segunda síndrome. Síndrome da alienação parental. Isso aqui é uma síndrome que é muito estudada no direito de família. Quando nós temos casos de separação de casais, às vezes um dos genitores fomenta nos filhos ideias distorcidas sobre o outro genitor, criando na criança algum tipo de revolta e impossibilitando o convívio sadio entre eles. Então, a isso nós chamamos de síndrome de alienação parental. Mas o genitor que faz isso faz para se vingar do antigo cônjuge, do antigo companheiro, né? E daí, por isso, utilizo esse exemplo aqui, que tem tudo a ver com a síndrome do justiceiro. Tá ok, muito obrigada.
aproveitando essa linha, né, desses campos interdimensionais, na página 16, na terceira linha de baixo para cima, fala um pouquinho sobre a vítima manipuladora. A vítima, geralmente, ela tem uma condição de achar que ela não tem culpa nenhuma, que ela é 100% vítima, o que isso, por si só, já é uma percepção distorcida da realidade, né? Porque a gente sabe que ninguém é vítima do universo, as pessoas se candidatam a vítimas, né? Elas se colocam nessas posições. E aí, para piorar, o que já não é bom, né, se colocar numa condição de vítima, é ainda se utilizar anticosmoeticamente dessa condição de se vitimizar para manipular os outros, né? Então, aí é a anticosmoética ao quadrado, né? O indivíduo já não bastou se vitimizar, ele ainda se utiliza dessa condição para manipular o outro. Na página 16, atributologia, você fala, fazendo um contraponto a isso que você falou, da equilibriologia consciencial. Como você está falando em equilibriologia, provavelmente você está criando métodos para pesquisar um processo cognitivo de equilíbrio, né? O que em termos metodológicos, na sua pesquisa, você pode contribuir com a gente? Para a gente buscar essa homeostase cognitiva. Então, daí eu tenho aí... Peço que todos se remetam ali ao item terapeuticologia, na página 20, né? Eu coloco aqui 10 itens que podem ajudar o indivíduo a superar essa condição, que não é fácil, né? Primeiro item, assistencialidade. A partir do momento que você tira as suas atenções sobre você mesmo e foca no outro, é inevitável, muda-se o padrão da sua pensanidade, muda-se o seu comportamento e é inevitável a pessoa sentir os benefícios disso, né, dessa mudança comportamental e também pensênica. Segundo item, autoconsciencialidade multidimensional. Na medida que você percebe que nós temos uma origem extrafísica e que também a nossa manifestação ela ecoa em múltiplas dimensões, e você percebe que, eventualmente, as pessoas que estão pisando no seu calo, elas, na verdade, estão fazendo muito menos do que você fez para elas em vidas passadas, esse sentimento de injustiça, ele se dilui, assim como de vingança. E a autossatisfação assistencial, ou existencial, né, você perceber que a plenitude da nossa vida é estar em homeostase com você mesmo, com o outro, e essas interações todas são altamente prazerosas. Então, o indivíduo percebe que quanto mais ele se harmoniza com ele mesmo e com os outros, mais feliz ele se torna. Por isso, essa autossatisfação existencial, ela é algo a ser buscado, né? E abandonando esses sentimentos de injustiça ou de reivindicação. O bom humor, me parece, que é inevitável, né? Você rir de si mesmo, você rir de situações que, né, aquele dia que você está no ponto de ônibus e passa o ônibus e você toma um banho, né? Então, sem se lamuriar, sem se irritar, entendendo que isso faz parte dessa vida intrafísica e que esses cenários todos nos empurram a uma condição de superação, sempre de autossuperação, porque as pequenas pedras do meio do caminho nos ajudam a alcançar lá o topo do Everest. E nesses pequenos momentos, você conseguindo superá-los com bom humor, isso lhe dá estofo para alcançar condições mais complexas ou até mais difíceis. Convivialidade sadia me parece também uma outra técnica muito importante, né? Na medida que você faz um esforço de ter um convívio sadio, quer seja com a sua planta, com o seu gato, com o seu vizinho, enfim, com o passarinho, né? Porque eu já vi pessoas terem grandes ataques de fúria porque o passarinho tinha bombardeado o carro logo após a pessoa ter lavado o carro. E isso é uma manifestação justiceira que é lá do dia a dia, mas que demonstra que a pessoa não consegue conviver bem nem com o passarinho, né? É muito sério isso.
Discernimento, me parece que sem discernimento a gente não consegue ir a lugar nenhum nessa nossa vida, né? O discernimento é uma diretriz, uma bússola para o indivíduo e, obviamente, quando nós constatamos que você não está com discernimento, porque isso ocorre, né? Porque às vezes sofremos aí de arrebatamentos emocionais, a conduta mais inteligente é o indivíduo simplesmente dar um passo atrás, se calar, buscar um momento de autorreflexão, né? Em busca desse discernimento. A pacificação íntima também, até lembro aqui da colega que me inspirou, que foi a Malu de Pequim, lá da Reconsciência, que ela estuda a pacificação íntima há muito tempo. Isso aqui é um esforço, né? Porque nada adianta eu fazer, né, esboçar sorrisos e aparentar uma boa convivialidade se intimamente eu estou querendo torcer o pescoço do outro, furar o olho dele, né? Nós sabemos que o Pensene, ele extrapola todas essas barreiras intrafísicas, né? E ele tem efeitos que são inegáveis para quem começa a entender a nossa vida ser multidimensional. Parapsiquismo me parece ser uma condição também muito importante, porque na medida que você amplia essas suas antenas parapsíquicas, de tentar perceber as miudezas, as nuances das realidades, o porquê o outro está lhe apontando o dedo em riste, o porquê da voz mais exaltada, você começa a ter uma percepção de que, às vezes, você não é o foco, né, da briga lá, você, na verdade, só está ali sendo um portador de uma condição de ajudar o outro a extravasar, e aí você tem um processo de compaixão, de entender a imaturidade do outro. Isso é muito sério. Racionalidade, uma variável aqui do discernimento. Racionalizar é um esforço que todos devem se empenhar em fazer o tempo inteiro. Até a própria emoção, o próprio sentimento, quando racionalizado, ele é melhor, né? Porque eu vejo alguns colegas, mas, poxa, sentir emoção é tão bom, né? Tão gostoso se emocionar, se apaixonar, mas a emoção racionalizada, ela ainda é algo mais prazeroso ainda. E muita gente se recusa ou se coloca numa condição de resistência a isso. E o universalismo aqui é a prática do fraternismo, né? É a condição de você abrir mão de ser partidário, de optar por ajudar somente uma pessoa, buscar olhar, sobrepairar, como a minha amiga Regina sempre fala, né? Sobrepairar as realidades e buscar uma manifestação que é melhor para você e é melhor para todos. Eu não sei se eu respondi adequadamente. Quando você falou em universalismo, eu acho que um traço, que eu sei que você pesquisa muito, é a questão da aceitação, né? Da auto-heteroaceitação, porque a partir do momento de mergulhar nesse traço, a gente pode ter uma visão de conjunto maior, né, do sistema interativo, né, em relação a termos uma postura mais universalista, né? E é importante até complementar, né, Regina, que a aceitação não tem a ver com tolerância, mas tem a ver com uma compreensão do outro, né? E essa compreensão muito maior, interdimensional. É um estado consciencial. É quase um estado consciencial, exatamente. Tolerância é uma condição difícil, porque sempre a pessoa está se julgando superior ao outro. É um problemão falar em tolerância, não é isso? A verbetógrafa. Semana passada, a 3 quilômetros de onde eu moro, uma caminhonete provocou a morte de uma família em um acidente de carro. O motorista da caminhonete fugiu. A polícia está empregando uma verdadeira caçada humana ao responsável. Essa pessoa que está falando é de Monte Aprazível, em São Paulo. O populacho inflamado quer linchar o responsável. Qual seria o significado extrafísico disso? De que modo esse fato se ajusta na interprisão grupo kármica de ambos os lados? De que maneira alguém que conhece a conscienciologia deve se portar diante desse holo pensene baratrosférico e assistir os outros? Na verdade, a interprisão ela começa muito antes do acidente do carro, né? As pessoas estavam naquele local, naquele contexto, o que as levou a estar naquele ambiente, o próprio indivíduo que bateu o carro, em que condição ele estava. Na verdade, vai ocorrendo uma série de eventos que vão desorganizando o ambiente
e vão confluindo para aquele evento catastrófico. Infelizmente, as pessoas não entendem isso, elas só veem o resultado disso. E só vendo o resultado disso, elas veem só uma parte da realidade. E ao verem só uma parte da realidade, elas acabam tendo conclusões equivocadas. Então, na medida que a gente consegue fazer alguma abordagem multidimensional, sempre que possível, para demonstrar para a pessoa que, de novo, nós não somos vítimas, nós somos candidatos, ou entramos na fila para sermos vítimas, né, talvez apazigue um pouco esse sentimento. De fato, o indivíduo que bate alguém, que gera morte e foge, né, ele é vítima dele mesmo antes de ser vítima de qualquer outra coisa. Que sentimento terrível de medo e de apavoramento deve ter tido esse indivíduo para fugir, né? Então, obviamente, é digno até de pena, né? Ou então, nós temos, inclusive, muitos eventos na história e na literatura que demonstram que a população, né, um número grande de pessoas que aflora esse sentimento de injustiça, na verdade, nós temos toda uma população, uma paracoletividade que inflama o povo a ter essas ações. É como no estádio de futebol. O indivíduo sozinho não sairia querendo quebrar tudo, mas lá, junto com o time, ele se coloca nessa condição, né, de arrebatamento, de toda uma energia que é baratrosférica, com muito pouca lucidez e com uma distorção muito séria da realidade. A verbetógrafa. Em Efeitologia, página 17, segunda linha. Poderia aprofundar mais sobre os efeitos do domínio das emoções nas distorções cognitivas? Então, eu coloco aqui os efeitos do domínio das emoções nas distorções cognitivas, porque se o indivíduo simplesmente percebe pelo psicossoma qualquer fenômeno pelo qual ele é apresentado, a tendência é que ele tenha uma manifestação desequilibrada. O esforço da racionalização, o esforço de discernimento, ele vai fazer com que haja também um controle mais adequado das emoções. Porque sentir faz parte da nossa forma de funcionamento. O pensene é indissociável. Nós temos o pensamento, o sentimento e a energia indissociáveis. Então, ao mesmo tempo que você sente, você deve fazer um esforço de racionalização. E aí a manifestação vai ser mais equilibrada também. A verbetógrafa Rose, poderia explicar em Tecnologia, página 17, a técnica da tábula rasa? A tábula rasa é um esforço cognitivo de um indivíduo zerar tudo, manter uma tela em branco, né, na sua tela mental, e deletar todos os eventos anteriores que ele vivenciou. Para quem sofreu um trauma ou teve alguma percepção de injustiça muito grave, me parece um exercício muito sério para a pessoa conseguir fazer um reboot da própria cognição, para ela conseguir pensar melhor, para ela conseguir sentir melhor. E isso não é fácil, né? Quando a pessoa está embevecida desses sentimentos, o exercício de tábula rasa me parece aí uma desfibrilação. O coração tem que parar e tem que fazer ele voltar a bater novamente. Gente, eu quero ler aqui uma convocação. É uma Assembleia Geral Ordinária. A Unicim convida a todos os intermissivistas para participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 de abril, domingo, ou seja, amanhã, no auditório do Campus Discernimento, em primeira convocação, às 15 horas, quer dizer, depois da tertúlia, para deliberar sobre os seguintes pontos de pautar. Aprovação das contas do exercício 2012. Apresentação da atividade da Unicim 2012. Apresentação dos objetivos e ações estratégicas da Unicim para 2013. E assuntos gerais. Marcelo Silva, secretário-geral da Unicim. Ok? Então, ó, amanhã, tá, gente? Unicim. Vamos ver se vocês aparecem lá. 3 horas da tarde. A hora que acabar aqui ia ter tudo. Rose, aqui na nossa frente.
na página 16, a primeira página, lá na fatologia, quarta linha de baixo para cima, no final, você fala a autoculpa embotadora da própria cognição. O que você quer dizer com isso? Isso aqui é uma variável da manifestação da síndrome do justiceiro, porque o indivíduo, ele julga demais. Ele não só julga os outros, ele se auto-julga. Na medida que ele não tem amorosidade com ele mesmo, ele se autoculpa excessivamente. E na medida que a pessoa se autoculpa, ela entra no estado que ela trava. Então ela embota, ela se embota. E esse embotamento é nutrido por ela mesma, por esse estado de autoculpa, que vai gerar, inclusive, um autoflagelo. Né? Você pensa essa autoculpa, assim, ativa na pessoa que tem a síndrome do justiceiro, ou ela já é um início de uma recuperação, de uma reciclagem disso? Já está entrando em conflito com a própria postura? Eu acho, João, que nesse caso, cada caso é um caso. Vão haver pessoas que faz parte do processo de remissão, de cura, e outros que não, que ela se limita a se auto-julgar excessivamente, mas esses julgamentos também são crenças disfuncionais. Né? A pessoa acredita que ela é uma ameba multidimensional e ela não dá conta de fazer nada, de concretizar nada, e tem todos os trafares do universo, e ela não consegue sair do lugar. Né? Então... E mais uma pergunta, você que é advogada, como é que você vê isso dentro da jurisprudência, que às vezes é muito fácil, não? Às vezes o advogado conhece as leis, conhece como a coisa funciona, e às vezes pode cair muito fácil nessa síndrome. Estou certo ou não? Com certeza, João. É um exercício diário para você evitar essa condição aqui de esse ruim que dá, você vê situações que você pensa, isso poderia ter sido feito de outro jeito, é tão mais fácil, a solução era evidente. E daí, às vezes, o juiz ou outro colega advogado adota uma postura, um comportamento que você não entende que é o melhor. Mas você tem que dar conta dessa convivência, de aceitar as pessoas dentro da maturidade que elas têm, né? Hoje, nós temos no nosso país, infelizmente, uma condição em que os tribunais nem sempre são tribunais que são lineares nos julgamentos. Então, no mesmo caso, às vezes você tem dois trabalhadores da mesma empresa fazendo o mesmo pleito, e chega no tribunal, uma turma decide de um jeito e outra turma decide de outro, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. E a gente, como advogado, também tem dificuldade de explicar, porque, na verdade, cada cabeça é uma sentença, né? Cada juiz vai interpretar de um jeito diferente. E você não acha que todo ano tem uma campanha, né, para fazer acordos, para resolverem, através de acordos, os problemas jurídicos, né, entre duas partes? Você não acha que isso poderia ser uma campanha talvez até maior, uma coisa mais contínua, ao invés de ser pontual, assim, anualmente? Eu não sei nem quanto tempo dura isso. Você tocou num ponto nevrálgico, né? Para a população em geral, essas semanas de conciliação parecem muito positivas, mas, na verdade, elas não são. Porque hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pressionando os magistrados a terem desempenhos. Então, tem metas a serem atingidas. Os processos têm que ser julgados de forma mais rápida. Tem que haver mais liquidez nos pagamentos dessas condenações. E aí se faz semanas de acordo, emparedando as partes para fazerem uns acordos na marra. E esses acordos nem sempre são acordos ganha-ganha, são acordos perde-perde, que todo mundo sai insatisfeito. E o juiz força a situação do acordo, porque é muito mais fácil homologar um acordo do que proferir uma sentença. Está claro? Então, na medida que se fomenta, o acordo é bom, veja, né, porque fique bem claro, sou totalmente favorável ao acordo, mas hoje nós não temos espaço nas audiências para que o acordo ocorra de maneira saudável, de maneira positiva. Né? As audiências são muito rápidas, próximo, as audiências têm intervalos de 5 minutos entre uma e outra. E aí, tem acordo? Não tem. Então, próximo, e tem acordo? Não tem. Próximo.
E quem atua na prática sabe do que eu estou falando, né? Então, não há espaço de diálogo. Às vezes, a parte, eu gostaria de falar algo, eu posso? Não, você não pode, porque o procedimento não permite a sua fala neste momento. Então, é tudo muito engessado. Você acha, porque eu acho que seria uma medida, se a coisa funcionasse de jeito, para até evitar interprisão, dor de cabeça, dinheiro público, tempo e a indústria do processo, às vezes, né? Onde seria o ponto para começar a mudar, assim, você acha? Na verdade, talvez, me entenda, teria que abrir a cabeça de algumas pessoas, fazer uma cirurgia, né? E quem sabe, né, depois de um longo processo de cura, assim, de terapia intensiva, quem sabe, né? Porque há alguns segmentos da justiça que são muito fossilizados. Não há espaço para mudança, não há espaço para sugestões de coisas novas, né? E aí, obviamente, há um campo muito grande de frustração e de sentimento de injustiça, até dos próprios profissionais. Eu tenho muitos colegas aqui, até do Para-Direito, que optam por não mais advogar, porque quando a gente entende a realidade multidimensional, você percebe que muito pouco você pode fazer para mudar essa realidade. Rosemary, teria duas questões a examinar. A primeira é a última linha da patologia, na página 16, quando você fala nos juizados especiais criminais e civis. Por que não gerais? Porque sabe que apenas a diferença é a questão do valor da causa, que geralmente as contendas são as mesmas, apenas mais reduzidas. Não seria o caso de colocar as gerais ou tem uma explicação para essa colocação? Sabe por que eu coloquei aqui os juizados especiais? Porque nós temos um problemão também que foi resolvido de maneira que não me satisfaz. Por que juizado especial? Porque o indivíduo, o cidadão comum, ele pode ajuizar as ações sem advogado. Agora eu pergunto a vocês, os cidadãos comuns, eles têm noção de todos os seus direitos e de todos os meandres de um processo judicial para requererem ou pedirem adequadamente o que de fato eles têm direito? Me parece que não. E aí nós temos um problema. Por que então existe essa figura desses juizados especiais e por que as pessoas têm essa autorização para ajuizações sem advogados? Porque nós não temos uma defensoria pública que possa atender essa população, porque na Constituição nós temos o livre acesso à justiça. Como não temos advogados públicos para atender todo mundo, então vamos autorizar todo mundo a ajuizar ações sem advogados. E na medida que a pessoa ajuiza uma ação que às vezes ela não tem o direito, porque ela acha que tem direito, vejam que prejuízo danado para o próprio indivíduo, para o outro que está sendo processado, para o próprio Estado, a máquina judiciária que fica emperrada de trocentos processos, porque hoje quem advoga sabe que é muito mais célere ajuizar uma ação numa vara civil, que não autoriza o indivíduo a ajuizar ação sem advogado, do que nos juizados especiais. Os juizados especiais estão abarrotados de processos, porque o indivíduo tem lá qualquer motivo, ele ajuiza a ação, porque, diferente de 10 anos atrás, hoje as pessoas reivindicam mais e reclamam mais. O PROCON tem muito mais reclamações do que tinha 10 anos atrás. E me parece que isso não é positivo. E parece que a pessoa quer se vingar da outra parte, né? Sabendo Isso. que não precisa pagar advogado. Exatamente. A maneira mais eficaz hoje de um indivíduo incomodar o outro, e até tem que tomar cuidado ao dizer isso, é ajuizar uma ação contra ele, né? A pessoa é obrigada a se defender, sob pena de, se ela não se defender, ser tido como verdadeiro tudo que o outro alegou. Então, vai gerar um desconforto muito mais sério, muito mais demorado do que um tapa na cara. Às vezes é mais honesto esmurrar o outro do que processá-lo. Tá. Outra questão é nas profissões, ali no número 8, promotor. Sabendo que hoje nós estamos vivendo aqui em Foz a questão do promotor que quer querer mandar ou querer ordenar a questão do hospital. Então, é uma discussão terrível, porque eu acho que ele se acha no direito de
de colocar a legalidade acima da saúde, né? Eu não sei se está cumprindo a lei, o que você acha dessa atitude nesse momento na questão do hospital municipal? Eu penso que essa pessoa, ela está fazendo o que acha que é certo, mas, infelizmente, diante de um contexto maior, está enfiando os pés pelas mãos. Mas me parece que não há má intenção, vejam. Tanto que eu coloco aqui na tipologia, né, nós temos pela intencionalidade o indivíduo que é mal intencionado ou bem intencionado, mas ele não deixa de ser justiceiro. A melhor das boas intenções não justifica o massacre, né, de uma população inteira. Então, esse indivíduo ele está com uma visão muito curta da realidade e precisava muito ser esclarecido. Infelizmente, essas pessoas se colocam em condições de inabordabilidade, não dá de abordar, porque ele é o dono da razão, é o dono da verdade, né? Todos estão contra ele, ele está querendo salvar o mundo. Então, é muito difícil, assisti-lo. E temos aí uma questão que reforça, né, que qual que é a função de um promotor de justiça? É fazer aplicar a lei. O promotor de justiça tem uma tarefa muito difícil. O empregador dele é o Estado e ele tem que processar o Estado, né? Então ele tem que morder a mão que o alimenta. E por isso, às vezes, uma postura um pouco mais inflamada, mais agressiva das pessoas que se colocam nessa profissão de promotores. Rose. Aqui. Você poderia, por favor, ampliar o item 49, na página 20? É um item da etologia, né? Página 20. E a relação da questão da vaidade com o seu tema aí, de síndrome do justiceiro. Pois é, isso aqui é muito feio, né? Vaidade é bom, assim, na medida que você usa a vaidade para ajudar o outro, né? Então, eu tenho que ter uma vaidade de pentear o cabelo todos os dias, senão, coitado do meu marido, né? Mas, essa vaidade que eu coloco é uma vaidade nosográfica, uma vaidade que leva o indivíduo a fincar o pé no chão e segurar a bandeira do próprio erro, né? Além de pouco inteligente, é um exercício de autopreservação do ego que não tem lógica, né? É nesse sentido. Rose, recentemente no Brasil, uma novela de grande sucesso foi O Mote da Vingança. E agora tem até uma série americana também. Então, como que você vê nesse holopensene, né, de vingança que está aumentando no mundo, ou pelo menos aqui no Brasil agora, como é que você vê a questão da síndrome? Então, eu até tinha colocado na filiologia a vinganciofilia, mas não passou porque era uma palavra que não existe, né? Mas a vinganciofilia é uma coisa muito séria, porque até eu coloco hedonismo, deixa eu me achar aqui, no item 18, ali dentro dos Trafares, né, página 19, porque existe uma satisfação malévola com a vingança, né? De ver o outro cair no buraco, né? E vejam, infelizmente, faz parte da nossa população aí, como que chama aquele... É um quadro que tem no Faustão, que as pessoas se quebram todas e todo mundo acha aquilo muito divertido. A vídeo cacetada. Vídeo cacetada, né? Que divertido ver a pessoa quebrar a cabeça, cair no buraco, né? Então, há uma satisfação malévola que, infelizmente, decorre de uma sordidez que o ser humano tem, né? De gostar, de sentir prazer em um outro se dar mal, né? Ainda mais quando o outro é meu inimigo, ainda mais quando o outro pisou no meu pé, ou ele, né, roubou o meu marido, a minha esposa, ou roubou a fruta da minha árvore. Então, nós temos aqui um problema muito sério de quase infantilismo, né? Uma imaturidade muito séria, né? Uma falta de carinho pelo outro, uma falta de amorosidade pelo outro. Rose, na linha aqui atrás, assim, aqui. Na linha do que a Adriana está trazendo da vingança, a gente tem acompanhado aí os episódios em Brasília, né? Os políticos enfiando o pé na jaca. E
E aí a população sendo chamada a se mobilizar através das redes sociais ou, sei lá, a se posicionar, a tirar deputado e etc. e tal. Então, me parece que tem um excesso de síndrome do justiceiro generalizada aí na população brasileira. Não sei se a gente pode considerar isso, mas a minha pergunta para você é a seguinte: levando em conta, né, essas mobilizações sociais contra coisas que a gente não concorda, e o que você colocou na página 21 do humorismo, né, aquele que por não querer ser um justiceiro, ele se omite. Não sei se eu estou entendendo correto o que você colocou. A minha pergunta é: como se posicionar cosmoeticamente diante desses fatos do cotidiano? Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria convocar a todos a dar uma salva de palmas à Cristiane, que hoje é aniversário dela. E aí, respondendo a pergunta, eu penso que as redes sociais fomentam um espaço de grande exibicionismo e as pessoas, às vezes, não refletem muito, elas aderem a essas manifestações, a essas correntes, né, partidaristas, buscando até parecer politicamente correto ou adotando causas que acham bacanas, mas de verdade, aquilo não passa da página 2, né? É muito superficial. Então, quando você quer promover mudança na prática, há elementos muito mais importantes, até aproveitando o tema do dicionário do professor, né? Através da escrita, através da pesquisa, de publicações, você consegue fomentar muito mais mudanças do que curtindo a página lá que é contra qualquer coisa no Facebook. Então, isso é parte de um movimento grupal, de você fazer parte de um grupo, me parece, e por isso que parece que as pessoas estão mais justiceiras ou mais comprometidas em reivindicar, mas acho que não é bem essa a origem de tanta manifestação na internet. É mais, então, uma questão de exibicionismo do que de justiça. Isso, de se sentir parte de um grupo, de parecer que é boa moça ou bom moço, né? Nem sempre tem a ver realmente com aquela bandeira que se levanta. Ok. Agora, sim, mesmo tirando esse aspecto do exibicionismo, né, dentro da autopesquisologia, se eu me identifico indignada com algumas questões que aparecem aí na mídia, de modo geral, né? Como seria uma postura mais adequada entre a síndrome ou o humorismo? Bem, eu vi uma notícia na TV, por exemplo, que me deixou chateada. Então, eu respiro fundo, eu faço um EV e eu exteriorizo as melhores energias, porque às vezes você não tem mais o que fazer, né? Se você contribui com os seus pensenes para tornar esses campos ainda mais ruidosos, você nada está fazendo para ajudar. Ao contrário, você está colocando mais lenha na fogueira. Eu sou professora já há algum tempo e eu busco, dentro do possível, falar para os meus alunos: vocês têm que ser bombeiros, apagar incêndios e não serem incendiadores. Isso é muito sério. Obrigada, Rose. Parabéns pelo seu verbete. Rose, alô, aqui no B. Aqui no item, na etologia, na página 19, você citou o item 18, hedonismo. Eu queria entender qual que é a relação que você fez do hedonismo com a questão da síndrome do justiceiro. Então, o hedonismo tem relação com a vinganciofilia, esse gosto de se vingar, esse prazer malévolo em ver o outro se dar mal porque ele é meu inimigo, porque ele é meu desafeto, né? Então, se você tem alguém que é seu desafeto, qual o sentimento que fica evidenciado quando essa pessoa se dá bem? Geralmente é ciúmes. E quando essa pessoa cai no buraco? Opa, que legal, que bom, bem feito. Né? Na prática, a gente observa esse comportamento. Mas é muito sério, porque é de um baita infantilismo, só retroalimenta essa interprisão e, na verdade, embota a evolução do indivíduo.
Você acha o Código Penal justiceiro? Que pergunta difícil. Olha, o nosso Código Penal, cada um dos artigos foi pensado por um grupo de pessoas diferentes. Então, considerando a média dos artigos, me parece que sim. Mas a gente teria que fazer a análise caso a caso. Por exemplo, nós tínhamos um artigo até pouco tempo que era o crime de vadiagem. Ele foi revogado, ele não existe mais. Mas ele existiu porque, na época, nós tínhamos um movimento grevista muito sério no país. E quem era grevista era vadio, então se justificava prender esse povo. Então, você veja, então a gente tem várias leis que são fomentadas, que são criadas para manipular, né, que não são éticas, muito longe de serem cosmoéticas, que envolvem interesses políticos e, principalmente, econômicos, né? Quando a gente aprofunda o estudo no direito, nós vemos que todas as leis têm um fundo de interesse econômico. E aí você identifica qual era o interesse econômico do legislador naquela lei. Rose, você está respondendo sobre o Código Penal. Eu quero fazer uma pergunta no meio ainda da pergunta do Arlindo. Esse Código Penal que está em uso atualmente, ele é de que ano? Ou de que década? Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. É 1940, porque não é minha praia, então sabe, Tânia? Né? Direito penal. É de 1940, mas tem várias leis que o emendaram. Isso, né? Agora acho que na década de 80, mas a maior parte dele é da década de 40. O que são emendas? São outras leis ou são Isso, é uma lei que vem, emenda, por exemplo, para o artigo X, para um artigo específico, né? Então, isso, esse então Código Penal é antiguíssimo. O Código Penal é uma colcha de retalhos. Nós temos os artigos iniciais, e aí, ao longo do tempo, alguns artigos podem vir a ser revogados, e outros tipos penais criados. Recentemente, em 2002, a gente teve a criação de um novo tipo penal, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Então, quem não recolhe o INSS dos seus empregados comete esse crime. É um crime. Antes não era crime. Tá ok. Rose, eu queria dar uma contribuição ou trocar uma ideia com você no seguinte sentido. A gente questiona mesmo muita coisa do Código Penal, né, que a gente vê muita injustiça, só ligar, não precisa nem ligar o jornal, você fica sabendo através das pessoas. Mas o nosso momento evolutivo, eu não vejo muito jeito de não ter leis assim, que eu acho até leves. Por exemplo, a menoridade penal. No mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, existe a punição para os menores, geralmente 16 anos. Né? Aqui é 18. Então, eu fico pensando, e as pessoas muitas vezes acham ainda jovem, que não deveria ser punido nessa idade. Então, quando a gente questiona, igual o Arlindo, o Código Penal é justiceiro? Mas a gente tem outro jeito nesse nosso momento evolutivo? Tem tantos outros jeitos nesse momento evolutivo, só falta um pouquinho de vontade política. Eu sou totalmente contra a diminuição da menoridade penal, porque significa que a saúde não funcionou, que a educação não funcionou, não tem que criar mais prisão, tem que fazer mais escola. Né? Nós temos crianças cometendo crimes porque elas estão no ócio, não é o ócio produtivo. Né? Elas são quase empurradas para a criminalidade, elas vivem num ambiente desestruturado, elas não têm discernimento ainda, elas precisam ser conduzidas, e não é na cadeia. Não, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala em cadeia. Né? Sim, claro, mas as pessoas querem condutas. Que o menor vá para a cadeia e não para esses centros de reabilitação do jovem. Porque, na verdade, esses centros também hoje não funcionam adequadamente. O fato é que a Lei de Execução Penal e o Código da Criança e do Adolescente são um primor, são irretocáveis, só que não são aplicados. Não tem aplicação. A lei não precisa ser mudada, é só ser aplicada. Exato. Mas não há interesse público nisso, não há política pública nesse sentido. Né? Uma criança de 16 anos, hoje é criança, porque o adolescente, o indivíduo é adolescente até quase os 30, né?
Ele não tem condição de dar conta de estar numa cadeia sem ele se quebrar ao meio. Ele sai totalmente desmazelado desse lugar. Ele não deve ser preso. Seria uma desumanidade, me parece. Tá certo que essas criaturas têm o potencial de gerar um mal terrível. E nós ficamos escandalizados quando a gente vê notícias de genocidas com 12 anos de idade, né? Só que foram mal conduzidos, são doentes, às vezes precisam de um tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, de educação, de um ambiente homeostático, né? Infelizmente isso não ocorre. Mas a saída não é cortar a cabeça nem mandar prender. Me parece que não. Mas não seria o caso de uma punição? Não precisa ser... Porque um cara de 16 anos ele comete um crime hediondo, o Estado tem que fazer alguma coisa. Talvez ir para o hospital psiquiátrico ou uma prisão adequada para o menor, não sei. Eu também já vou no viés que o professor Valdo fala da questão da ressoma das consréus. Eu acho que por mais que se ofereça, se a pessoa é uma consréu nesse padrão de genocida, ele vai matar, ele vai roubar e tem que isolar da sociedade. Se tiver 10 anos, 12 anos, 15 anos, é uma consréu de alta periculosidade. E a gente não pode deixar. E a gente vê hoje em dia aí, eles estão usando esses menores para fazer as maiores barbaridades, porque a lei protege. Então, como é que faz? Aí você vai privilegiar um menino desse que tacou fogo numa dentista, que tacou fogo no outro, porque ele é menor de idade e ele está matando todo mundo e vai para a FEBEM e sai. Quer dizer, é complicado. Na verdade, tem uma falácia na sua fala que a lei não protege, né? Na verdade, a lei não é adequadamente aplicada. Esse é o grande problema. O desconhecimento, a ignorância da população quanto a isso faz ser favorável à menoridade penal. Nós temos ferramentas na lei de execução penal fenomenais que não são usadas, porque não há estrutura do Estado para isso. Faltam profissionais. A lei de execução penal prevê uma equipe multidisciplinar para atender esses casos. E nós não temos, às vezes, nenhum psicólogo disponível, né? Existe todo um movimento de tentar conscientizar a população, mas que não ganha o respaldo do próprio Estado. Então, ficamos nesse processo, né? E daí, parafraseando a nossa amiga aqui, a ignorância ignorada, que geram essas distorções, né? Que nada mais é do que aí a prática da síndrome do justiceiro. Professora Rosemary, dentro da explicação que deu sobre os holoprocedimentos legais fossilizados, de que maneira encontra a sua pacificação interna diante de tantas cabeças engessadas? Aí seria bom você perguntar se acompanha o Datena na televisão? Olha, não é fácil. O dia a dia da prática da advocacia é um desafio. Eu me sinto privilegiada por hoje conhecer a Conscienciologia e ser advogada. Vi que me meti no enrosco, mas quando cheguei na Conscienciologia já era advogada. Então, o que fazer, né? Tinha que me virar. E agora a gente faz as adequações que são possíveis, né? Sempre buscando a economia de males, né? Buscando elucidar os clientes, buscando elucidar os outros colegas, conversar com os juízes. Às vezes os esforços são inócuos, às vezes adianta. E quando adianta, eu vou para casa muito feliz, né? Professor, depois de estudar bastante a TENEPS, comecei há 1 mês e meio, de um tempo para cá, notei que o pessoal onde trabalho está agindo diferente. Às vezes sinto que estão agindo contra mim, faço EV, mas não adianta muito. Qual o conselho do senhor para que possa me livrar desse assédio? Não, o problema é você insistir com a sua TENEPS e outra coisa, falar pouco e ouvir mais. E outra coisa, abençoa todo mundo a sua repartição. Com a TENEPS deve ter levantado lá a poeira com os assediadores da repartição. Isso às vezes acontece nas melhores famílias. E outra coisa, os primeiros 6 meses, levanta a poeira mesmo, faz parte do serviço. De modo que, boca de siri, você está entendendo? E escute bastante e abençoe todo mundo. De que modo a pessoa sem equilíbrio nenhum, emocional, físico nem psicológico, sendo depressiva crônica, pode conscientemente ter o discernimento
para não se vitimizar e não manipular mais, ainda que involuntariamente, os outros. Você quer responder? Isso aí é da Amazônia. O senhor pode repetir, por gentileza? De que modo a pessoa sem equilíbrio nenhum, emocional, físico, nem psicológico, sendo depressiva crônica, pode conscientemente ter o discernimento para não se vitimizar e não manipular mais, ainda que involuntariamente, os outros? Olha, lá no íntimo do íntimo do íntimo, o indivíduo sabe que não está fazendo o que era o melhor para ele mesmo, né? Dentro do seu processo de autopensinidade, o primeiro movimento é buscar aí uma condição, o que fazer para mudar, né? Todo mundo no seu íntimo pensa que tem a resposta dos próprios dilemas pessoais, né? Você tem algo a ser superado, você sabe qual é o primeiro passo. Talvez você não saiba o caminho inteiro, mas à medida que você faz aquele primeiro esforço cognitivo, na sua intimidade, você dá conta de pensar no segundo passo, e depois no terceiro, e daí você começa a ter mais dificuldade, você pede auxílio de alguém. Porque quando a gente se propõe de fato a mudar para melhor, me parece que o universo conspira para isso. Nas minhas experiências pessoais, eu sou muito grata por todo o auxílio que eu recebo. É uma enxurrada de auxílio quando a gente quer mudar, né? E tem tantas ferramentas hoje disponíveis, né? Então, estudar os próprios traços fardos, através da autopesquisa, na reconsciência, a gente busca o processo de evolução, a mega conscientização, através da pesquisa dos próprios trafares, das próprias dificuldades, né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta muito séria, se olhar, se estudar, se pesquisar, e daí, no dia a dia, você vai implementando um passo de cada vez. Agora, falar em acho, eu acho que você devia ser juíza, viu? Eu acho que não. Você é ótima. Você nunca pensou nisso? Não, aliás, ideia inata, não vou ser juiz em hipótese alguma. Você seria a melhor juíza dessa história toda aí. Não, eu vou ser a melhor psicóloga dessa história toda. Ela é que tem mais trafoca. Nós precisamos de bons juízes nesse país. Que concordo, não mas não sou eu, não. Não, você seria a máxima. Agora, é lógico que aí o Guedes teria que arranjar uma turma de equipe para defendê-la, etc. Porque senão fica aquelas donas que estão todo mundo atrás. Agora, a gente vê que tem uma porção de juíza no Brasil séria atualmente. Está aparecendo. Tem agora, muita gente boa. Tudo é desse calibre seu, assim. Ó. Não, muito melhor, muito melhor. Não, você é boa. Você é boa. Vocês estão vendo como é que ela defende as coisas, tudo certinho, em cima do lance. Você explicita as coisas. Tem muitos juízes que não sabem nem falar direito. Igual você, é uma pena. Você fica devendo. É. Ah, é? Tá. Então tá. Mas vem cá, você dá aula de direito, não dá? Dou aula Qual de direito. Qual a sua cadeira? Direito do trabalho e direito previdenciário. Com açúcar tem eu. Essa é boa. Mas ela não, com o gabarito que ela tem, devia de ser a juíza. Né? Nós estamos precisando de gente que defina as condições e dê roteiro para a população. Está faltando demais. Você não vê os programas do Datena, não, né? Como? O Datena. Você não vê, vejo. Não. Pois é. Ele é que está desesperado. Se ele visse a Rosa, ele ia falar, não, você tem que ser juíza, você vê. Se ouviu o que ela está falando, ele é fora de série. Agora seguirei os rumos da psicologia. É, né? Agora, ó, dá uma olhadela no canal do Datena. É Band 15 do Sky, tá certo? Band 15 do Sky. Vale a pena ver. Depois das 5 horas, geralmente. Você sabe que é muito sério, né? O que me fez estudar esse tema foi que eu tive uma projeção em que eu rememorei que eu teria que ser psicóloga. E aí o amparador colocou a mão no ombro certo, mas e disse, não, você já está no plano B. Está não, tudo certo, quero. mas você não pode desprezar
o cabedal que você já arranjou em matéria de... Você não acha, Maria, no caso dela, você que é colega dela? É porque eu sou rápido, eu não posso estar falando muitas coisas, porque eu sou rápido, eu não sou advogado. Eu penso assim, que a gente, provavelmente, eu igualzinha a ela também, não queria ser juíza de jeito nenhum. Era a única coisa que eu sabia, dentro do direito. Juíza eu não vou ser. Então, a gente já trouxe alguma coisa. Mas, por outro lado, hoje eu começo a pensar, eu vi o Rafael chegando ali, o Rafael também seria um excelente juiz. Porque a gente fica com um pouco de preconceito, mas se até a gente chegar no estado mundial, que a gente vai chegar um dia, em alguns milênios, a gente ainda vai ter que trabalhar dentro do direito. Não vejo outra saída. Ela vai ficar devendo. Não é preconceito, né? Eu tenho amigos juízes. A verdade é que eu sei que, para mim, nesse momento, não é o melhor. Eu vou ter... Não, está tudo certo, nós respeitamos. Agora o problema todo só tem uma coisa. Ninguém chega a determinada condição de acervo cognitivo de uma linha de conhecimento à toa. Pensa bem, você não é normal. Você está anormal. Você está acima da condição que está aí. O jeito dela falar, equilibrado, explicita tudo, com didático. Você sempre foi assim, mas agora você aperfeiçoou porque você está mais madura. Eu conheço você já há algum tempo, a gente vê, você amadureceu. Então, se você não entra no processo agora, você fica devendo. Agora, ó, é muita gente dentro do direito, gente de alto gabarito que aparece aqui, que eu falo com eles, para entrar na criminologia, para ajudar o povo. Ninguém entra. Ô, Rose. Só esses últimos anos, foram as 8 pessoas que eu falei, 8 profissionais, ninguém entrou. Ô, Rose, ficar devendo é pior, Rose. Você vai ter que voltar para ser juíza. Ficar devendo é pior, você vai ter que voltar para ser juíza. É ele que está falando que eu vou ficar devendo? Ué. Ô, Rose, você vai ser juíza lá na África. Vai ser até o Estado Mundial tem alguns milênios. Ó, eu sou a juíza lá dos gatinhos lá de casa. Eu aparto as brigas. Não, você é uma grande juíza, eu sei. Rose. Não, eu ser juíza também do meu excelentíssimo primo, o Guedes, que está aí, acertando o passo dele. Ele aprendeu muito de calar a boca, falava demais, fazia umas piadas, aquele negócio todo, acabou. Ele amadureceu, virou gente. Agora, ela sempre foi mais assentada mesmo, é o jeitão dela. Mas agora, vocês devem aproveitar, porque ela não está cobrando nada, está dando aí consulta para vocês, parecer, é uma parecerista. Deve aproveitar. Rose, aqui em cima no B. Oi. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a página 21. Trouxe aqui, eu acho que você já falou um pouquinho, mas talvez um outro viés sobre o murismo. O que você falou aí a pessoa que fica excessivamente reprimida. Pode falar mais sobre isso? O indivíduo tanto erra, tanto sofre os prejuízos de julgamentos errados, que ele se auto-intimida, ele se reprime. E aí ele para de se manifestar. Né? Ele vai para o outro extremo. Isso, então aí ele não quer tomar partido de nada, ele não quer se posicionar em nada. É um movimento pendular, a gente percebe que faz parte do processo de autocura. Pelo menos está se dando conta de que cometeu erros e que eles não devem se repetir. Mas achar esse caminho do meio nem sempre é simples, e daí ocorre um processo de autorrepressão que acarreta no murismo. Uhum. Agora, isso é parte do processo. Com o tempo, a tendência é... Isso, a pessoa vai se autorregulando. Né? Essa autorregulagem. Eu mesma, você gospe as palavras, passa aqui, não tem um filtro da lógica. Você pensou e falou, e daí, no segundo seguinte, opa, né, cometi uma gafe. Então, no primeiro momento, você se cala. Né? Você engole aquilo. E aí, depois, você passa a desenvolver esse filtro cognitivo para se manifestar mais adequadamente sem repressão. Isso é o nosso processo, né, de autopesquisa. Ok, entendi. Obrigada.
Eu quero voltar, porque essa questão da maioridade penal ela não ficou clara. Porque a sociedade inteira quer reduzir a maioridade penal para 16 anos, tudo bem. Mas eu vejo que na classe dos advogados, praticamente todos são contra. Mas o menor, ele tem que ter uma punição. Até menos de 16 anos, o Estado tem que tomar conta, não pode deixar ele solto. Ele tem que... Concordo. Mas, é lógico, pode ser até uma prisão diferente, tudo, mas ele tem que ir. Né? Tem. Até o meu gatinho eu penalizo quando ele faz xixi fora do lugar e tudo, né? O processo mais sério aqui é a impunidade. Não pode haver impunidade. O processo da educação exige, em cima do lance ali, a represália. A lição tem que ser aprendida no ato seguinte do erro cometido, senão é pouco eficaz, né? O problema é que, à medida que você falhou em todos os aspectos que poderia conduzir o indivíduo a uma condição de equilíbrio, de viver, o cara ser produtivo, ser independente, ter autonomia nessa sociedade, e nada foi feito para isso, e a hora que ele finalmente enfia o pé na jaca, aí você ceifa a cabeça dele, me parece que isso está errado. Ok, então não foi feito nada antes. E aí, de quem é a responsabilidade? Hoje, infelizmente, é do Estado. A partir do momento, a gente fez lá, segundo o Jacques Rousseau, um contrato social com o Estado. A gente abriu mão do poder de fazer justiça com as próprias mãos, da autotutela, para delegar ao Estado a tarefa de fazer essas penalizações, de poder punir o indivíduo, de repreender ele. Agora, me parece que, às vezes, é mais fácil repreender os pais, responsabilizar os pais, do que os menores. Também. Imagine um sistema que o menor comete o crime e o pai tem que pagar uma multa e indenizar toda a família da pessoa que foi vítima. Talvez os pais parassem para pensar melhor em educar adequadamente os filhos, porque eles delegam isso para o professor, para o padeiro, para o cara que cata o lixo, mas eles me parecem que cada vez mais colocam crianças no mundo e não as educam. E aí geram esses pequenos monstros, né? Mas o menor que todo mundo quer escondê-los, encarcerá-los, mas de verdade é um problema que precisa ser tratado. Mas se o menor comete um crime hediondo, 16 anos ele já tem uma cabeça formada. Ele tem que sofrer punição, não pode ficar solto. Agora, é lógico, se o sistema prisional é falho, o Estado que corrija. Ele pode ir lá para ter uma educação adequada, mas ele tem que ficar recluso. Não é possível ficar solto, principalmente nos crimes hediondos. Sim, mas isso está previsto. Nós temos aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse encarceramento de menores, em que ele vai ter atendimento de uma equipe inter e multidisciplinar para ele fazer o tratamento psiquiátrico dele, a psicoterapia, a assistência familiar. Na medida que ele é encarcerado nesse centro de reabilitação de jovens, a família passa a ter que ser atendida também por assistentes sociais, por psicólogos. O problema é que isso não ocorre, né? Isso não ocorre. Daí o cara entra e sai e não faz diferença alguma. E nós temos hoje um processo que não vai se resolver mandando prender ou diminuindo a menoridade penal. Faltam prisões. Hoje, nas prisões de Foz do Iguaçu, os indivíduos... há uma infestação de sarna, de piolhos. O indivíduo é preso, ele sai de lá sarnento, cheio de piolhos, com doenças venéreas. Então, isso também é desumano. Nós não podemos simplesmente encarcerar as pessoas achando que isso é uma solução. Eu sinto muito, mas o Estado tem que reformar o sistema prisional. Se lá está uma porcaria, se a FEBEM não funciona, o Estado que corrija. Agora, a pessoa não pode ficar solta. A pessoa muito perigosa, com 17, que seja até 14 anos, não pode ficar solta. E nisso a gente está falando a mesma coisa, eu concordo. Mas tem que haver uma estrutura, tem que ser atendido a estrutura e os serviços a que a lei se propõe, e isso não é feito. Professor Valdo. Aqui em cima, no B. Por favor, no seu verbete, 2 perguntas. Uma na página 23. Primeiro parágrafo, as últimas 3 linhas. A parapsicose pós-dessomática começa pelo autoassédio. Quem é autocorrupto engana e castiga a si mesmo nas pequenas, grandes coisas negativas. Por exemplo, fumar.
Um monte de gente morre porque fuma. Morre mais cedo, prematuramente. Sim. Tudo é castigo que a própria pessoa resolveu. Então, toxicomania é loucura, né? Sim. A evitação dessa parapsicose, o senhor traz aqui a holomaturologia, na página 24. Seria pelo refinamento desse nível de maturidade? É o que a gente espera com vocês aí, que são intervencionistas. Arquitetura das proporções, coerência dos construtos, definição das linhas, exatidão dos conceitos, exuberância dos detalhes, fidelidade aos fatos, lógica dos argumentos, plausibilidade das hipóteses, precisão dos ângulos, pureza da forma, rigidez da exaustividade, rigor das abordagens, solidez da cognição, vigor das conclusões. Sobre o item... O que você acha? Por exemplo, eu acho que a Rosemary já está nessa, ela está fazendo isso aqui dentro da área do direito. Entende? Agora, nós precisamos fazer isso em todas as nossas áreas, cada um na sua. Uhum. A plausibilidade das hipóteses, o item número 8. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa plausibilidade. Quando vai estudar qualquer acontecimento, fato ou parafato, você tem que ver qual a hipótese para analisar aquilo se é racional ou não. Aí entra o princípio da descrença. Você tem que ter a vivência daquilo. Então, é indagar, questionar, aprofundar, ver a situação como é que é na base da experimentação. Então, com isso, nós vamos ver se a hipótese é plausível ou não, se ela é aceitável ou não. O julgamento é nosso, é pessoal. Okay. Falar é a coisa mais fácil que tem. Microfone aceita qualquer som. Papel aceita qualquer rabisco. O problema nosso é nós chegarmos a uma conclusão plausível, ponderada, equilibrada, colocou numa balança de julgamento da situação. Com isso, então, nós acertamos mais. E o item 13, a solidez da cognição. A solidez da cognição é o seguinte: a hora que você já vivenciou alguma coisa, às vezes até várias vidas, então você tem uma tranquilidade íntima a respeito do fato. Mas às vezes não é só isso, é nessa vida só. Por exemplo, a solidez que eu falo da minha mão. Eu tenho certeza que a minha mão tem 5 dedos. Eu sei o que fazer com esses 5 dedos. Eu já uso já há algum tempo. Isso é ou não é uma solidez de cognição? Sim. Eu tenho cognição a respeito da minha mão. Estou dando um exemplo bem plausível, bem fácil, todo mundo entende. Okay. Agora, vamos ter isso para tudo que nós fazemos. Olha o que você acha mais importante na sua vida. E você já tem essa solidez do conhecimento a respeito disso? Como é que você é? Está bem consolidada a sua confiança nisso? Entende? Esse é o caminho. Agora, tudo isso que eu estou vendo aqui é o negócio da estritologia, quer dizer, uma coisa estrita. Não é apenas ser concisa, não. É o processo preciso, adequado, equilibrado. Isso é que é a coisa séria. Agora, estou dando vários tipos. Você deve ter visto aqui no Premissum o que é que eu falei das 20 variáveis passíveis de compor uma escrita estrita. Quer dizer, a turma toda está escrevendo aí. É bom ver isso. É a situação aqui nossa. Então, o que você escreve, suas normas estilísticas. Eu estou dando 20 aqui, que ajuda a pessoa. É um problema de pensar. Algumas me chamaram mais a atenção aqui. O item 10 foi um deles, a macroestética. É a macroestética e a microestética. Sai dessa. E tem a neuroestética. Pode comentar 8. E outra coisa, tem a parestética, mais lá na frente. Tá? A 8, a interestética. A 8, a interestética. É você ver se há uma estética entre tudo que você está falando. Então, os preâmbulos e as finalidades, as conclusões. Ver se os parágrafos
estão de acordo uns com os outros. Se é um processo de entrosamento entre um processo e outro. Se a estética, por exemplo, é a mesma. Agora, uma interestética, ela entra um monte de detalhes nisso. Por exemplo, você está falando sobre um assunto e repete a mesma palavra 3 vezes. Às vezes é melhor colocar um sinônimo no lugar da repetição. Isso tudo é a estética interna do seu texto. Agora, tem muita coisa. A estética entra não só a forma, como entra também o conteúdo. O problema é estudar. Agora, se a pessoa for ver se ela entende e se ela faz a aplicação dessas 20 variáveis, ela melhora o modo de escrever. A redação dela vai melhorar extraordinariamente. É neuroestética. Hein? Neuroestética. É o seu processo. Por exemplo, como é que você é dentro do problema emocional que você passa para o seu leitor? Como é que é a neurologia do seu estilo? De que modo que é? O que é que você passa para ele? Você coloca o seu leitor revoltado contra alguma coisa? Indignado contra alguma coisa? Ou você acalma o leitor para ele pensar o que ele vai fazer? Pelo estilo que você escreve, você pode assolar o povo ou pode acalmar o povo. E outra coisa, junto dessa calma, você pode orientar o que é que deve ser feito com o melhor que tem. Então, a neuroestética também é incrível. Agora, por exemplo, numa neuroestética, a pessoa tem que ver, você usa a palavra de baixo calão? Tem muito cacófono? Isso tudo influi. Que a pessoa fica nervosa de ver aquilo. Uma palavra, por exemplo, mal colocada é um problemão lá dentro. Um adjetivo mal feito, mal posto, tudo é neuroestética. Professor Valdo, sim. Hoje de manhã eu estava estudando sobre isso. Então, os impulsos do cérebro, como eles funcionam, é como se, de uma certa forma, à medida que a pessoa vê uma palavra que tem um vínculo com ela, por isso o senhor trouxe os 3 sinônimos. Se um dos sinônimos tem um vínculo mais direto, aquilo chama a atenção e a pessoa grava mais. Não, e outra coisa, com o tempo você também arranja algumas expressões de bom gosto. Sim. Porque o processo da estética precisa de ver o gosto da pessoa, para fazer o estilo dela. O referencial. Por exemplo, você já deve ter notado, tem certas palavras que eu não uso. Eu evito usar. Quais são, por exemplo? Vocês nunca viram falar em baseado? Hein? Baseado, por exemplo, porque é um processo de tóxico. Sim. Via de regra, porque vocês sabem o que é. Agora, outra coisa, tem palavra também horrível, por exemplo, boçal. Vocês não viram usar a palavra boçalidade, boçal? Porque essas entendeu? Palavras... Tem umas que não vale a pena você mexer com isso. Agora, isso eu estudei no ginásio. Eu tinha um professor que era autor de livro, tudo. E eu aprendi essas coisas todas com ele. São coisas simples, mas você nunca esquece. Há uma série de palavras que eu nunca usei. É lógico, como eu não usei, eu não vou fazer listagem disso para colocar nos meus livros. Tem uma série delas que eu não estou usando. Você está entendendo? Sim. Essas ficaram no lixão. É como se tudo fosse voltado para a assistência. E essas palavras podem provocar um mal-estar, que seria o efeito contrário. Não resolve nada. Sim. Às vezes faz assim, chama muita atenção. Mas eu não preciso disso, né? Se você está com uma boa informação a respeito de um conteúdo, um assunto, um tema libertador, esclarecedor, você não precisa de fazer espetáculo, o fantástico ou qualquer coisa, isso é bobagem. A gente não precisa fazer sensacionalismo com isso. Agora, o problema é esclarecer e deixar escrito. O que é bom é que a coisa escrita fica. Agora, procura escrever, vamos dizer, com bronze, com granito, e não na água, nem na areia. Entendeu como é que é? O processo todo é esse. É lembrar que você está escrevendo para ficar, que é o auto-revezamento. Para criar referência. Muito bem, obrigada. Rose, aqui. Você escreveu aí na terapeuticologia 10
possibilidades, né, 10 aspectos que podem ajudar a pessoa a superar a síndrome do justiceiro. Eu queria saber duas coisas. Se tem algum que você destacaria como um ponto de partida, algo que seria mais eficiente, e que você explicasse um pouco sobre a autossatisfação existencial como essa porta de saída. Olha, eu colocaria destaque aqui na racionalidade, né? O indivíduo mediano, ele tem plenas condições de raciocinar sobre qualquer coisa, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz, independente de ser assistencial ou não, ou de ter bom humor ou não, ou de conseguir conviver bem com o outro. Eu acho que é o mais fácil, o que todo mundo consegue dar conta, né? De raciocinar. E esse raciocinar, na medida que você aprofunda esse raciocínio, você já passa a ter uma manifestação multidimensional, né? Você muda o seu padrão pensênico, você muda o seu padrão de energias. E aí tudo fica mais fácil de ser concretizado, né? Você perguntou da autossatisfação, é isso? Então, a autossatisfação existencial é a alegria de viver, é o prazer de estar vivo, de pensar, de se comportar, de interagir. E há quem não goste de viver, há quem seja depressivo, há quem lamure sobre a própria vida e não vê que a vida é um grande presente. E como a minha amiga Regina Camilo sempre fala, né, a passagem para essa vida é muito cara. E tem gente que ainda reclama de estar vivo, né? Estar vivo é um baita de um presente. Como não estar feliz de estar vivo? Não importa se na sarjeta, se pobre, se feio, se meio moribundo, mas é uma oportunidade única estar nessa dimensão, né? Para a nossa evolução, imaginem a fila imensa de consciências esperando para serem paridas. E devem se estapear nessa fila, né? Eu imagino que seja assim, né? Deve ter algum tipo de sorteio. Aí na década de 70 eles achavam que era 9 por 1. Há quem diga que tem é 8%, 8 lá a mais. São 800%. Né? Então você atualmente ganha... eu não sei mais, que isso aí já caiu, cada transmigração. Você ganha passagem para cá com todo uma programação existencial que envolve geralmente um monte de gente te ajudando, uma galera para te ajudar, um pai e uma mãe que de um jeito ou de outro tem a ver com o seu processo de resgates grupocármicos, e tudo é oportunidade. E nessa época da farturologia, todo mundo trabalhando para te dar comidinha melhor. Sim, papinha tudo melhor. Na Aqui não é a Índia, aqui não é a África. E aí tem luz elétrica, não precisa mais da vela, né? Não precisa mais. Mandamos as muletas para o espaço, escambau. Então, à medida que eu consigo ser feliz por simplesmente estar vivo, não importa se pisaram no meu pé ou se quiseram furar o meu olho, eu sobrevivi, eu estou aqui vivendo. Então, isso é muito importante. Rose, aqui na sua frente. Aqui. Na página 21, queria voltar naquele parágrafo lá do murismo, aquela questão que a Fabiana levantou antes, da autorrepressão no movimento de autocura. A gente poderia entender que a pessoa que tem essa síndrome, ela passa por um primeiro momento que é a agressão ao outro, né? Essa raiva contra o outro, essa vontade de fazer justiça pelas próprias mãos. E no movimento de autocura, ela poderia voltar essa agressividade para si mesma, na questão da autorrepressão, para se conter, para não errar mais com o outro. Então, teria uma etapa, digamos, intermediária. E aí sim, esse movimento pendular iria para o outro lado, que seria essa condição dos pensenes equilibrados. A gente poderia entender dessa forma, que teria essa etapa no meio ou não? Olha, eu acho que cada caso é um caso. Tem gente que passa a vida sendo pacato com os outros e se autopunindo e se autojulgando excessivamente e nunca esboça aí ou externaliza um comportamento de agressividade com o outro ou de reivindicação. Mas a pessoa passa a vida inteira se autojulgando, se autodepreciando, né? A gente tem uma população enorme de pessoas com baixa autoestima e me parece que não é uma regra. Mas
isso advém de múltiplas existências, de múltiplas experiências, isso está encravado na paragenética do indivíduo, esse jeitão de funcionar, esse modo de ser, né? E aí cada um do seu jeito, porque isso são como os espinhos internos, eles têm que sair por algum lugar. E é um processo doloroso e nem sempre fácil. Então, cada um acaba arrumando seus métodos, né? A Regina, lá na Reconsciência, ela sempre nos chama atenção, né? Tudo tem método. E até parafraseando o professor Valdo, tudo tem técnica, né? Então, você tem que pesquisar quais são os seus métodos, quais são as suas técnicas, o que funciona para você, né? E tudo é sintoma, tudo é sinal. E a gente tem que ficar atento a isso. O processo de registro, daí é muito sério, né? A Regina me ensinou um método que chama Agenda Passo a Passo, que eu acho fenomenal, revolucionou minha vida, né? Então, quais são as minhas tarefas de hoje? Então, eu listo. O que eu não dei conta de fazer hoje, eu jogo para o dia seguinte. Eu tenho as tarefas já do dia seguinte. Só que eu vou dando conta, vou conseguindo analisar o que eu dei conta e o que eu não dei conta. E esse processo de autodiagnóstico é muito sério em qualquer um que queira curar qualquer coisa, não só a síndrome do justiceiro. Então, além de você ter o registro, porque a nossa memória, ela às vezes não nos ajuda, até porque a gente tem mecanismos de defesa do ego que fazem a gente esquecer coisas que não nos são agradáveis, né, eventos aversivos. Você tem um histórico no registro que, além de te ajudar a fazer um autodiagnóstico, lhe dá uma autoestima de saber o que você já conseguiu dar conta. Veja que sério, né? Porque você está errando, e você está errando, e você está tentando, e você precisa ter a estrelinha, nem que seja a autoestrelinha lá no seu caderno de anotações, de que pelo menos você tem lá um percentual do que você já deu conta. Isso é muito importante. Bom, obrigada. 7. Principiologia, eu não sei se você já falou, mas o princípio do jus postulandi, o que seria? O princípio do jus postulandi é um princípio que diz que o indivíduo ele pode ajuizar ações ou se defender de ações judiciais sem o auxílio de advogados. E aí caímos de novo naquele problema. Como que eu vou ajuizar uma ação se eu não sei bem ao certo se aquilo é meu direito ou se não é? Como pedir isso adequadamente? Como me defender adequadamente, né? É a mesma coisa que outorgar a alguém fazer a própria cirurgia no cérebro. Então, você tem aqui o seu bisturi, né? Você pode ir lá para o centro cirúrgico e fique à vontade. Aqui temos um espelho, né? E você pode abrir a sua cabeça. Exatamente isso que faz-se com o jus postulandi. Mas se faz isso por quê? Se permite aos cidadãos fazerem isso por quê? Porque o próprio Estado não dá um ferramental adequado para termos advogados gratuitos para toda a população. Professor Valdo, ainda no seu verbete, na última página, por favor, na página 25, as últimas 3 linhas de adendo em fatologia, não sei se o senhor já falou. Da organização nasce a ordem geral da vida da consciência. A melhor organização, ou auto-organização, é a consciência lúcida ficar cienciosismo, lucidamente, à frente e não atrás dos fatos supervenientes. É isso, é ficar... Então, o problema nosso é ficar à frente. Então, você prevê o que vai acontecer nas coisas. Então, já tem um equilíbrio daquilo que vem por aí afora. Isso é que é o processo mais distrito que a gente pode ter. Aí é o processo da prosêmica, mas baseado na cronêmica, no tempo. Então, por exemplo, o que acontece amanhã? Qual a previsão que você tem? Isso aí é seríssimo aqui no caso nosso. Agora, eu digo também sempre que genialidade é atenção paciente. Como assim? Você tem que ter atenção com paciência. Ver as coisas todas e você vê as coisas tudo acontecendo. Agora, com o passar do tempo, você faz a previsão do que vai acontecer, você vai para a rua para ajudar os acontecimentos a acontecer do jeito que você previu. Então, não fica só de braços cruzados. Faz alguma coisa para que os acontecimentos aconteçam.
Então, por exemplo, eu falo aí do Estado Mundial. Daqui 1 milênio, daqui 2 milênios, será que vai ter aqui? Porque isso acaba tendo. O Estado Mundial, ele já é praticado nas comunex evoluídas. Lá, en petit comité, no mundinho menor. Agora, veja, todos os grandes, as nações, vamos dizer assim, planetárias, aquele planeta que já evoluiu a um tal modo que ele é um país só, eles todos têm Estado Mundial. Quer dizer, é um governo único para admitir todo mundo. Então, veja, eu acho que isso é inevitável. Pode ser que seja milênio, mas não interessa. Vamos começar a pensar nisso agora. Para quê? Para criar um holopensene, uma atmosfera adequada, receptiva a essa condição, a esse estado de coisa, a essa política. Então, se você pensa uma coisa positiva, mesmo que aquilo ainda vá demorar, você já está trabalhando positivamente numa construção melhor de toda a atmosfera de vida que você vive. E se as características do Estado Mundial são aplicadas já em uma comunex, pois é, já são. E outra coisa, todo mundo que já foi uma comunex mais evoluída, ela recebe o impacto e isso vai influir na abordagem da própria vida daí em diante. E ela vai ver as coisas com muito mais mega fraternologia. Esse é o motivo que eu coloquei aquele memorando. Olha lá. O que é que não tem? Autodiscernimentologia, autoimperturbabilidade, autotransafetividade. Agora, do ponto de vista nosso, você tem que começar a ser mais ágil, mais veloz, mais eficaz em pouco tempo do que a humanidade inteira. A humanidade inteira é que vai admitir o Estado Mundial. Por enquanto, você já faz o seu Estado Mundial no seu holopensene individual, particular. Você já começa com isso. Através da Vamos supor que daqui, por exemplo, 100 anos, nós já temos vários centros que já falam em Estado Mundial. E já vai começar a levedar a massa, pouco a pouco. É por aí. Agora, se nós ficarmos só pensando que existe aquilo teoricamente e não começamos a, principalmente, mentalizar, pensenizar sobre aquilo, a gente não chega nisso tão cedo. Então você vê, estudo é previsão. É o problema de ver o que vai acontecer. Agora, é uma condição estrita. Ela é precisa, ela é equilibrada, ela é correta, ela é certinha. Você não está indo contra direitos de ninguém. Pelo contrário, você está defendendo o direito. Então, isso é a paradireitologia que eu falo. Então, o senhor acha que a gente poderia dizer que a relação com a desperticidade seria um início desse desenvolvimento? A desperticidade é a hora que a pessoa começa a ver que ela era uma boboca antes. Por quê? Ela vivia assediada, principalmente por ela e pelos outros. Sim. Aí ela pergunta, eu era mais por mim ou pelos outros? Quase sempre é pela própria pessoa. Por quê? É através do autoassédio que vem o heteroassédio de fora. Sim. Agora, ela chega à conclusão, não, eu agora não estou sentindo que eu sou mais assediado, não tem mais nada disso. E como é que eu vou ser diferente daqui para frente? Eu tenho que mudar a minha vida. Isso não apareceu à toa. Sim. Eu tenho que fazer uma aplicação. Isso é uma conquista, é uma façanha, é um triunfo. O que eu vou fazer? Então, a pessoa, cedo ou tarde, cai na assistencialidade. Não, eu vou ser assistente, eu tenho que ajudar aqueles que ainda não chegaram no nível que eu estou. Eu quero que toda a humanidade seja desassediada, permanente, total. Aí, tudo muda. Esse é o caminho. Agora, eu acho que dentro da escala evolutiva, é o desassediado, permanente, total, é que deslancha mais. Okay. Aí começa a acelerar mais a evolução. Entende? Entendo. Quanto vai chegando para o serenão, acelera mais, intensifica mais, mas às vezes demora. Demora porque a pessoa, ela começa a ver detalhes do aperfeiçoamento dela. Ela já não se contenta com a coisa grossa. Ela quer ver os detalhes. Então, por exemplo, um evoluciólogo, para ele se transformar
em serenão, é o que eu coloco dentro da escala lá, ele demora, às vezes, 25% do processo para chegar na serenidade. Sim. Mas isso ainda não é nada. A hora que ele chega lá, ele já entende muita coisa que está lá dentro, devido à evoluciologia. Por quê? A evolução se faz pela evoluciologia. Uhum. Ele era evoluciólogo durante muito tempo, ele já sabe tudo sobre aquilo. Então, ele quer agora que a serenologia dele renda mais, seja mais equilibrada, seja mais estrita, mais correta. Entende? Professor, então, o senhor falou há pouco tempo sobre os preâmbulos do serenismo no seu caso. No nosso caso, o senhor acha que a gente poderia ver os preâmbulos da desperticidade, as características que já temos tudo a gente vai aos poucos. À desperticidade? Faz 1 ano e meio, a turma falou aí para dizer para vocês que aí tem gente que em 3 anos pode ser desperta. Okay. Como já faz 1 ano e meio, eu já comecei a falar outras coisas já, não só de desperto, mas de semiconsciência, de teleguiado, de evoluciólogo. Esse é o passado, para vocês pensarem o quê? É o passado do presente. Quando você fala daquele tipo de desperto que, na verdade, os assediadores não chegam nele porque ele não deixa... Pois mas esse não é o desperto dos nossos sonhos. Sim. O nosso sonho dourado de consumo. Não é esse. O desperto nosso é o cosmoético. Não, sim. Esse aí não, é o egóico. Existe a pessoa assim. Eu conheci isso até no interior. Gente bronca que assediador nenhum chegava perto dele. E a própria pessoa tinha medo do homem. E outra coisa, ele era a pessoa educada, sabia das coisas, já tinha estudado. Mas a minha pergunta é a seguinte: esse que está nessa condição, bronco, até certo ponto até um pouco casca grossa, ele vai ter, para ter que chegar numa desperticidade interassistencial adequada, assim, ele vai ter que andar para trás e voltar a ser assediado? Ele vai ter que acertar o negócio pelo seguinte: quando existe uma série de consciências que nem chega perto dele, que tem medo, isso não quer dizer que ele tem gente que ele tem que se ajustar. Não, ele tem. A interprisão grupo carne-gandeira ainda é grande. Então ele tem que fazer o reajuste disso, recompor o caminho dele, recompor a convivialidade dele para chegar nisso. Pois é, mas nessa recomposição ele vai, digamos assim, voltar a ser assediado de certa maneira para depois recuperar uma coisa ele mais... vai retemperar isso. Aí depende do jogo de cintura, a condição dele. Possivelmente você vai ter mais facilidade do que a pessoa que cai à toa. Ele não se vitimiza mais. Uma pessoa dessa não tem mais vitimização. Mas é o pior. Ele só pensa na baratosfera. Agora, excelentíssima senhora, minha prima indireta, Rosemary, eu espero mais, pelo menos, quantos? É um 100. Aqui, ó, como diz assim, ó, um 100. Você tem muita coisa do direito e do para-direito que você pode entrar. Vamos para a psicologia com para-direito. Okay? O que vocês acham da minha bandeira com ela? Não, boa? Ir para a psicologia com para-direito? Isso é o máximo. Que ela tem tudo para isso. Agora, Guedes, você, na condição de primo, eu confio em você. Tá certo? E vocês que estão ajudando, dá um jeito. Ô, Regina, você, ó, ela falou em você só 4 vezes. 4 referências. Sua responsabilidade é enorme. Agora, a turma da Regina é muito boa. Você tem uma equipinho muito séria. Que sortuda, né? Eu confio em vocês, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 84 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Cláudio, curso Ceutas e Druidas. Cal, curso Autenticidade Consciencial. Natália, palestra professor Hernandes, Pro SP3. Neida, campo para pesquisístico interassistencial. E Márcia, curso avançado de saúde consciencial OIC. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Olha, nós temos amigos já internacionais. Nós temos amigos da enciclopédia da Finlândia, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, Inglaterra e também da África. E mais recentemente na África de Angola. Mais recentemente um novo amigo, Roberto Eduardo Furnari, de Guiné Equatorial.
também da África. E você, que é brasileiro, que é foz-do-iguaçuense, que está aqui tão perto e usufrui de todos esses aportes que a Enciclopédia da Conscienciologia, que o Tertuliário, que o Holociclo, que o Holoteca proporcionam. Você também é amigo da Enciclopédia? A gente convida você a integrar esse time internacional. É só entrar em contato aqui com o CAEC, no telefone 45 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. E quem está aqui é só passar na recepção do CAEC e se tornar amigo hoje, agora, já. Muito obrigada. Boa tarde, estou aqui para convidá-los a todos para o curso Druidas e Celtas. Vocês sabem a diferença entre druidas e celtas? Nós vamos aprofundar essa questão, a questão do histórico, a relação dessas consciências com a Conscienciologia. Então, o professor João Ricardo Schneider vai apresentar, dia 5 de maio de 2013, no novo auditório da ACIP, o curso Druidas e Celtas. Vejam também a entrevista no YouTube sobre druidas e celtas, comentem, repliquem. Os temas principais vão ser origem e histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Lembrando que é um curso da ACIP e o nosso e-mail é acip@acip.com. Vai ser uma imersão no dia 5 de maio. Quem quiser fazer a inscrição pode procurar a Ana Maria. Muito obrigado. Boa tarde a todos, caros tertulianos e teletertulianos. Eu, em nome da Editares, em parceria com o Intercamp Recife, convido a todos para participar do curso Autenticidade Consciencial do professor Tony Muscofis, que acontecerá no próximo fim de semana, 3, 4 e 5 de maio, em Recife. No dia 3 de maio, teremos uma palestra gratuita e mesa de autógrafos na Livraria Saraiva, às 19h30, no Shopping Recife. No dia 4 e 5 de maio, teremos o curso Autenticidade Consciencial, a partir das 9 horas, na sala do Intercamp. Para mais informações, entrar em contato com o pessoal da Intercamp Recife pelo telefone 81-3463-4979 ou através do e-mail contato.recife@intercamp.org. Vão participar aí, pessoal. Obrigada. Olá. Eu queria convidar todos vocês para participarem da palestra gratuita de autodomínio das energias para conquistas assistenciais. Essa palestra vai ser administrada pelo professor Hernandes Leite, vai ser pro ECP3, né? E vai ser feita no auditório do SESC, aqui em Foz do Iguaçu, o dia 11 de maio, das 15 às 17 horas. Aproveitem para convidar todo mundo que quiserem conhecer um pouco mais a Conscienciologia e também aproveitar para divulgar um pouco mais o ECP3. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A PREIC Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia para Cirurgia, convida você, pesquisador ou pesquisadora, interessado em qualificar a sua interassistência e também sistematizar a metodologia utilizada para aferir os seus resultados pesquisísticos, a participar do curso Campo Parapesquisístico Interassistencial, que vai ser realizado nos dias 15 e 16 de junho próximo, sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. O curso terá o seguinte cronograma. Dia 14, pela manhã, vai haver um campo bioenergético para a prática de acoplamentos e também para o registro das parapercepções. E no dia 14 à tarde e 15 pela manhã, vai haver uma parte prática, onde os participantes serão orientados a analisar os seus registros. Vão utilizar várias técnicas, por exemplo, objetivação. Vamos analisar os fatos e parafatos e também a intersubjetivação, interação comunicativa entre os participantes, buscando identificar dados correlatos. Evidenciação e para-evidenciação, identificação de fatos que possam ratificar ou refutar as hipóteses levantadas. E a fundamentação, conexão lógica entre as evidências e as conclusões. No dia 15 à tarde, vai haver a apresentação do parapercepciograma e também estudo de caso. Importante, este evento oferece apenas 40 vagas. Então, a renda deste evento vai ser destinada ao lançamento da IC Ectolab.
Para maiores informações, busquem a recepção do CAEC ou ainda pelo telefone 3525-2652, ou ainda 45-8802-5948, ou ainda 45-9922-0800. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar vocês para um novo curso da OIC, que é o curso avançado em saúde consciencial. Ele é um curso que possibilita, que tem como objetivo ajudar os participantes a vivenciarem a autoconsciencioterapia em grupo, para alcançarem aí os processos de autocura e trabalharem mais profundamente em vários âmbitos da saúde, saúde consciencial, saúde holossomática, saúde multidimensional, e tudo isso com uma equipe intra e extrafísica especializada, Esse curso ele vai acontecer em 12 módulos. Inicia agora em 18 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, até maio de 2014. Um módulo por mês, e em cada módulo vão haver, então, aulas teórico-práticas, vão acontecer campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a OIC pelo telefone 45 3025 1404. Existem folhetos ali fora para alguém que quiser algum detalhamento maior de cada módulo, quais são os temas de cada módulo, Ou então ir direto, quem é aqui de Foz, lá na OIC, para ter maiores informações ou para se inscrever. Ok? Muito obrigada. O verbete da manhã é lazer, especialidade autonomologia. Autor, professor Eduardo Bortoleto. Obrigada e boa tarde a todos.